Vamos ler apenas versículo 5 ao versículo 7. Todo mundo encontrou? Amém. A palavra do Senhor diz assim nessa noite: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber. Amém? A igreja possa se assentar em nome de Jesus. Essa noite eu quero falar um pouco sobre essa mulher samaritana. É uma história, uma palavra que todo mundo conhece de cor e já ouviu de várias maneiras, vários pregadores passando essa mensagem. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre essa mulher. A palavra do Senhor vai nos relatar que Jesus ele estava indo da Judéia para a Galiléia, fala no versículo 3, e era necessário passar por Samaria. Nessa trajetória que Jesus ia fazer da Judéia para a Galiléia, era necessário ele passar por Samaria. E a palavra do Senhor nos relata nessa noite que ali, quando Jesus ele estava indo em direção, ele chegou na cidade. No versículo 5 fala que chegou naquela cidade de Samaria chamada Sicar. Ali havia uma fonte de Jacó, um poço de Jacó em algumas traduções. E a palavra vai falar que Jesus ele estava cansado da viagem. Jesus ele estava cansado daquela trajetória, daquele caminho que ele estava indo de uma cidade para outra. E a palavra diz que Jesus ele se cansa, e ele se assenta junto dessa fonte. Ele se assenta ali perto daquela fonte, ao lado daquela fonte. Mas a palavra diz que no versículo 7 veio uma mulher samaritana àquela fonte de Jacó para tirar água. Quem que sabe, naquele tempo, essa mulher talvez estava indo ali nos seus afazeres do dia a dia buscar aquela água para a sua casa. Quem já morou no Nordeste sabe que no amanhecer, naquele tempo, hoje já tem água encanada, facilitou. Mas as mulheres tinham o costume de ir buscar água para fazer os seus afazeres da sua casa, para encher os potes da sua casa. E essa mulher estava nessa missão como dona de casa, ir buscar água na fonte de Jacó. Mas nesse dia foi algo diferente para essa mulher. Quando essa mulher chega naquela fonte, há algo diferente da rotina dela. Ali está Jesus sentado ao lado daquela fonte, e a palavra diz que ali Jesus olha para aquela mulher e pede para aquela mulher: dá-me de beber. Jesus ele começa um dia com aquela mulher, ele começa a falar: dá-me de beber. Ele pede para aquela mulher, mas a palavra continua nos falando no versículo 9, a sua Bíblia está aberta, leia. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então aquela mulher se admirou de Jesus ser um judeu e se comunicar com ela que era samaritana, porque a palavra diz que não era costume samaritano, com os judeus ele não se comunicava. E aí ela vai falar para Jesus: como tu sendo judeu, mas os samaritanos, mas os judeus, eles tinham um grande conflito na sua história. Eles tinham conflito entre eles.
Porque a palavra vai dizer que ali eles tinham esse conflito por causa do templo, porque o samaritano adorava no monte Gerazim e o samaritano adorava no templo em Jerusalém. E eles tinham costumes diferentes, eles tinham doutrinamento diferente, e ali eles não se comunicavam. E a palavra diz, no versículo 10, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe daria água viva. Deus, grande Deus. Então aqui Jesus agora responde àquela mulher. E Jesus fala duas coisas para aquela mulher. Primeiro, se você conhecer o dom de Deus e conhecer a mim que estou te pedindo água, você me pediria água e eu te daria água da vida. Então Jesus pede uma água que aquela mulher tinha costume de pegar para matar a sua sede. Jesus pede água, mas no mesmo tempo ele vai dizer: mas se você conhecer o dom de Deus e quem te pede, não seria água da fonte de Jacó, eu te daria uma água da vida, eu te daria água diferente. E Jesus é diferente de nós. Jesus é aquele que veio na terra. Jesus, ele conhece o sofrimento do ser humano, porque ele sofreu. Jesus conhece as limitações do ser humano. Jesus, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu sono. Então ele sabe o que o ser humano passa, e ele foi conversar com essa mulher. No 11 a palavra continua: replicou-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água da vida? Aquela mulher foi falar para Jesus da fonte de Jacó. Aquela mulher não entendia o que Jesus estava passando para ela. Ela foi dizer: Jesus, não, o poço é fundo, não tem como o Senhor tirar água. Não tem como o Senhor me pede e o Senhor vai me dar água da vida, sendo que esse poço é fundo e não tem como nós tirar. E a palavra do Senhor continua no versículo 13: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. E no 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe darei será nele uma fonte e jorrará para a vida eterna. Então Jesus vai falar para aquela mulher: olha, mulher, essa água da fonte de Jacó, essa água que eu estou te pedindo, essa água que você leva para sua casa, essa água que você tem bebido, essa água que você tem costume de vir buscar, essa água ela vai matar a sua sede pelo momento, mas você vai sentir sede de novo e você vai ter que voltar aqui para buscar. Olha, mulher, essa água que eu estou te pedindo é água para matar a sede do teu corpo, do meu corpo, mas a água que eu tenho para te dar, essa água ela vai te saciar e essa água ainda vai te levar para a vida eterna. O texto está falando, Jesus vai falar para aquela mulher está falando de uma água que alimenta o corpo, que mata a sede do corpo e volta a ter sede. Mas Jesus, ele vai falar de uma água que sacia para a vida eterna, e essa água ela jorra de dentro para fora para a vida eterna. E a palavra do Senhor vai dizer em João 6, versículo 25. João 6, versículo 35. Jesus diz: aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Jamais terá sede. Então Jesus estava levando aquela mulher para crer nele, para crer naquele que é o Filho de Deus. Então o diálogo de Jesus com aquela mulher, para essa mulher, não era para ela parar de ir na fonte de Jacó pegar água para ela beber, para a família dela, não. Jesus, ela não estava entendendo qual a fonte, qual a água que Jesus estava falando. Jesus vai falar: a água que eu lhe der, ela vai jorrar
diferente, uma fonte diferente. Essa fonte de Jacó, meu amado, essa fonte de Jacó sacia a sede do corpo, mas a fonte de Cristo, a fonte da água da vida, ele sacia para a vida eterna. Jesus, ele está falando para essa mulher de uma eternidade. E agora Jesus falando para essa mulher, no versículo 15, a palavra vai dizer, ó, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Então essa mulher, eu vejo aqui que ela estava cansada. Ela estava cansada, ela já queria uma água que ela não sentisse mais sede. Essa mulher queria uma água que ela não voltaria mais ali para buscar, porque ela não estava entendendo o que Jesus estava falando para ela. Jesus estava falando da fonte da água da vida que jorra para a eternidade. O interessante é que quando Jesus fala para essa mulher, quando essa mulher pede água para Jesus, quando chega no 16, ó, disse-lhe Jesus, vai chamar o teu marido e vem cá. Interessante, ela pediu para Jesus, foi água, mas Jesus não deu água. Jesus agora fala, olha, muda de conversa agora, vai, chama o seu marido e vem cá. Sabe por que Jesus falou isso para essa mulher? Porque quem bebe da fonte de Jacó tem outros casos, tem outros relacionamentos. Quem bebe da fonte de Jacó, ele se mistura em vários relacionamentos, porque a palavra aqui vai dizer que essa mulher, ela estava em outros relacionamentos. Nós vamos ver a palavra quando diz no 17, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Então é uma mulher que estava sua vida espiritual bagunçada. Ela estava com a vida dela em vários relacionamentos. Deitou com um homem, deitou com outro, deitou com outro, e já estava no sexto. Sabe por quê, meu amado? Porque quem bebe de outra fonte, não sendo a fonte de Cristo, ele vive em vários relacionamentos, ele vive uma vida bagunçada. Então essa mulher, ela estava buscando a água, mas a vida dela estava bagunçada. Mas Jesus agora oferece água para ela, para que ela viesse mudar e não ter outros relacionamentos na sua vida. Com a fonte que nós temos bebido, meu amado, você me entenda nessa noite, eu estou falando de duas fontes, a fonte de Jacó, e eu estou falando da fonte da vida eterna, que é Cristo Jesus. Nós temos que beber da fonte que é Cristo Jesus, porque essa fonte não permite nós ter outros relacionamentos, não permite nós ter outros casos. Quem bebe da fonte de Cristo Jesus. Mas pastor, por quê? Continue a leitura. Quando ela fala com Jesus, no 19 continua, Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Olha a vida dessa mulher, bebendo da fonte de Jacó. Agora ela vai falar de adoração, que os pais dela adoravam no monte. Ela vai falar de um culto que os pais dela participavam no monte. Mas a mulher, ela tinha um conhecimento ou não tinha que os pais adoravam? Tinha um conhecimento. Mas a palavra diz que essa mulher estava com a vida embaraçada. Essa mulher estava com caso, essa mulher já estava no cesto, e esse cesto não era dela. Por quê? Porque ela não tinha um entendimento, meu irmão. Ela não tinha um entendimento quem era a pessoa de Cristo. No 21, disse-lhe a mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheces, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora Jesus vai explicar para ela sobre a salvação. Jesus vai explicar para aquela mulher, vocês estão adorando no monte, mas vocês não sabem nem quem vocês adoram. Vocês estão adorando, mas vocês não têm conhecimento nem de quem vocês adoram. Vocês estão indo para uma adoração, seus pais foram para uma adoração, mas você não entende nem, você não conhece nem quem você adora. Por que você não conhece? Porque você está em embaraço, você está em outros relacionamentos. Meu amado, então eu falo para ti nessa noite, e não se embarace, não temos que se embaraçar.
passar. Não temos que beber de outra fonte, nós temos que beber da fonte que cura, da fonte que liberta. E Jesus agora vai falar para essa mulher de adoração. Olha, minha irmã, Jesus vai falar: olha, vocês adoram no monte, os judeus adoram em Jerusalém, no templo, mas nós que somos judeus, nós adoramos o que conhecemos, mas vocês não adoram, vocês não sabem o que vocês adoram, vocês não sabem. No 23 diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. No versículo 24 diz: Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Jesus vai falar para ele o que importa, minha irmã, o que importa, o Deus que nós servimos, nós adoramos Ele em espírito e em verdade. Nós não adoramos numa face, nós não adoramos na mentira, nós adoramos em espírito e nós adoramos em verdade. No 25 continua: eu sei, respondeu-lhe a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus: eu sou que falo contigo. Eu sou que falo contigo. Jesus já estava se apresentando, que a mulher falou: o Messias veio. Ele falou: eu sou. Sou eu que falo contigo. Sou eu que falo contigo, mulher. Eu sou Cristo. Então a palavra do Senhor vai continuar dizendo. A palavra continua dizendo para mim e para ti nessa noite. No versículo 27, no versículo 28, quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Eu quero pegar um detalhe aqui. Essa mulher, ela saiu para ir buscar água. Aquele recipiente, aquela vasilha, o cântaro que ela ia levar água. Depois que ela teve uma conversa com Jesus, ela até esqueceu o seu cântaro. Ela não levou mais, ela deixou o seu cântaro. Eu quero levar para o lado espiritual, para mim e para a sua vida. Na fonte de Jacó, você pega água com cântaro. Na fonte de Cristo, o cântaro, o recipiente é o meu e o seu coração. Então, nessa noite eu quero falar, essa mulher, ela recebeu, ela deixou o cântaro que pegava da fonte de Jacó, agora ela recebeu no seu cântaro, no seu coração, ela recebeu a palavra, ela recebeu naquilo que ela tinha dito no seu coração, nunca tinha entrado, meu amado. Agora essa mulher, ela deixa o cântaro que ia levar água para a casa dela, ela deixa, ela abandona, e agora a palavra vai dizer, ou compreendendo a palavra. Agora essa mulher, o seu coração é o cântaro espiritual meu, e o nosso cântaro é o nosso coração. Essa mulher recebe tudo no seu coração que Jesus passa para ela. Olha como é tremendo, versículo 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens: vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aquela mulher que saiu para pegar água na fonte de Jacó para levar à sua casa, agora ela tem um encontro com a fonte da água da vida. Ela deixa o cântaro, agora ela não vai levar só para sua casa. A água que ela vai levar agora é para toda Samaria. A água que ela agora vai oferecer para toda Samaria. Não é só da fonte de Jacó. A fonte de Jacó, ela deixou o cântaro, agora ela entendeu que a água que ela tinha que levar, mas agora é interessante, para levar para a casa dela, entende? Ela ia até a fonte de Jacó e levar água para a casa dela. Agora ela pega toda Samaria e vem trazer na fonte, que é o próprio Cristo. Ela foi buscar toda Samaria para levar até a fonte. Meu amado, eu quero falar para ti nessa noite: pega pessoas e leva até a fonte. Pega pessoas e leva até a fonte que é Cristo. Pega as pessoas e leva até a fonte que é Cristo. Sabe por quê? Porque agora essa mulher, ela não saciou somente a sua casa, não somente a sua família, não somente os seus amantes, não somente aquele que estava com ela e não era dela. Agora ela vai
chama toda Samaria e leva até a fonte que é Cristo Jesus. Agora ela faz algo tremendo. Mas pastor, como ela levou até a fonte? A palavra fala que aquele que crê jamais terá sede. E a palavra diz que ela foi até Samaria. E a palavra continua dizendo no 39: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Por causa do testemunho da mulher, toda Samaria bebeu da água da vida. Toda Samaria foi até a fonte chamada água da vida e bebeu da fonte chamada Jesus Cristo. Mas como bebeu, pastor? João 6, versículo 35: todo aquele que crê jamais terá sede. Então essa mulher, através do encontro com Cristo Jesus, ela levou toda Samaria para beber dessa fonte, porque a palavra vai dizer: não é mais porque ouvimos você falar, mas é porque nós vimos o Cristo, nós vimos o Messias, por isso nós cremos nele. Meu amado, sabe por quê? Jesus teve um diálogo com aquela mulher. No versículo 17, versículo 18, sabe por quê? Porque quando aquela mulher conversou e falou: olha, ele falou tudo sobre a minha vida, ele falou tudo, serviu de testemunho. Por isso que Jesus, primeiro, ele teve um diálogo com a mulher. Se a mulher só saísse e não tivesse um diálogo com Jesus, seria algo fazer, a mulher ia só. Mas a mulher teve problema, ela falou: olha, ele me falou tudo, quem sou eu. Ele falou quem sou eu, ele falou da minha vida. Vamos até ele. E aquela multidão foi até Jesus. Que nós viemos alimentar dessa água. Que nós viemos alimentar dessa água. A mulher estava apontando para quem? Para Jacó. O Senhor é maior do que Jacó? O Senhor é maior que os animais de Jacó, que bebeu dessa fonte de Jacó e morreu? Você é maior do que ele? O Senhor é melhor do que ele? Ei, esse copo de água eu posso beber e ser condenado naquele grande dia. Essa água que eu posso beber e ser condenado. Eu posso beber de várias fontes e ser condenado. E ter vários casos na minha vida, ter vários relacionamentos. Mas eu falo para ti: se você beber da fonte da água da vida, ei, meu amado, aí a coisa é diferente na minha e na sua vida. Porque quando nós bebemos da fonte que é Cristo, a palavra diz que jorra daqui para a eternidade. Jorra daqui para a eternidade. Quando os fariseus foram falar com Jesus sobre comer e se lavar as mãos, Jesus falou: ei, não se preocupa com isso não. O que entra não vai contaminar. O que contamina é o que sai. O que entra não vai contaminar. O que contamina é o que sai. Porque procede do coração. O coração daquela mulher estava em muitos amantes. O coração daquela mulher estava em muitos casos. Aquela mulher vacilava, pulava de um homem para outro. Aquela mulher vacilava, estava em outro casamento. Aquela mulher vacilava, estava andando de cá em cá, como se diz o ditado popular. Mas agora ela encontrou com Cristo. Agora ela entendeu quem era Cristo. Agora ela entendeu o que era a água da vida. Agora ela entendeu o que era jorrar de dentro para fora e levar para a vida eterna. Eu acredito, a palavra não diz, mas acredito que essa mulher também pode ter chamado um daqueles homens e ter trago a Jesus para ele entender o que era a água da vida, o que era a libertação, o que era a cura, o que era adorar a Deus em espírito e verdade. Deus poderoso, aleluia. Essa mulher ela falou: eu não estou me dando essa água, eu não quero vir aqui mais. Jesus chama seu marido. A intenção de Jesus não é só em mim, não é só na sua casa, é na QNR, é em Brasília, é no Brasil. A intenção de Jesus é uma água que alcance mais e mais e mais. Não é limitada, não é somente em mim, não é somente nos meus filhos, não é somente na minha casa. É a água de Jesus, ela quer jorrar, é de dentro para fora. E Jesus teve um encontro com essa mulher na beira do poço de Jacó. Eu acredito que essa mulher continua a vida dela indo buscar água para fazer os seus afazeres. Eu acredito que essa mulher, ela ia buscar água para a sua casa, para a sua sede, como Jesus sentiu sede.
Mas eu não acredito que essa mulher voltou para os relacionamentos. Eu não acredito que essa mulher voltou essa continuidade para o 7º, para o 8º, para o 9º. Eu não acredito. Sabe por que eu não acredito, meu amado? Porque quem bebe da fonte de Cristo, ele abandona tudo e deixa para trás. Quem bebe da fonte de Cristo, nunca mais ele é o mesmo. Quem bebe da fonte de Cristo, ele não se relaciona mais com o pecado. Ele não tem mais uma convivência no pecado. Nós podemos até errar, mas viver uma prática pecaminosa jamais. Porque quem bebe da fonte de Cristo, ele não vive relacionamento, ele não vive dois pensamentos, ele não vive na mentira, ele não vive no engano. Ele erra, mas ele volta atrás. Ele comete falha, mas ele volta atrás. Sabe por quê? Porque a fonte de Cristo, ela continua limpando de dentro para fora. Mas se nós estamos somente como essa mulher estava, somente bebendo de outras fontes, somente bebendo a água que não vai mudar nada, somente subindo um monte que não vai mudar nada, a vida continua, meu amado, e vai de mal a pior. Mas quando nós temos um entendimento, cremos em Cristo Jesus, saciamos a nossa sede, e a palavra diz que ela jorra para a vida eterna. Então nessa noite, vamos sair do terreno. Vamos sair do terreno. Quando o terreno eu falo, não só mais um culto, não só mais um momento, é beber da água e deixar ela jorrar, e deixar ela jorrar na minha e na sua vida. Quem bebe da água de Cristo quer saciar a sede do outro, porque essa mulher, ela bebeu. O interessante é que essa mulher começou tomando um golinho, ela não entendeu que ela já estava bebendo a água que Jesus estava oferecendo, e ela pediu me dar dessa água, e Jesus já estava servindo essa mulher, Jesus já estava dando água para essa mulher, e ela pedindo água, e Jesus já estava saciando a sede dela. Quando ela bebeu aquele último gole, agora ela vai chamar os outros para dar água também. Glória a Deus, glória a Deus. Que nós viemos sair daqui nessa noite saciado com a água que jorra da fonte da vida. Deixa o canto no velho, deixa o velho nessa noite. Chega ali fora, tu joga ele, deixa ele. E leva o cântaro cheio, o seu coração da água da vida, e deixa jorrar para a eternidade, em nome de Jesus. Amém? Essa é a mensagem para a nossa vida, nossa alma, para o nosso ser nessa noite. E eu agradeço pela rica oportunidade.